13h, em ponto, é hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Vamos falar de CPI dos respiradores. Os deputados ouviram mais duas testemunhas importantíssimas nesse processo. 2 servidores da saúde. A Débora Brum é uma das servidoras que foram ouvidos, um dos servidores que foram ouvidos, Débora Brum e também o José Florencio. A Débora foi questionada sobre uma possível autorização que ela teria dado para o pagamento dos respiradores de forma antecipada. O que aconteceu? Em depoimento, Márcia Pauli, aquela servidora que já foi afastada da função, disse o seguinte: pegaram a minha senha e autorizaram o pagamento. Ela foi questionada, a Débora, que é esta auxiliar administrativo da Secretaria de Estado da Saúde, falou o seguinte: não tenho nada a ver com isso, não tenho e nunca tive a senha da Márcia Pauli para entrar no sistema e autorizar o pagamento. Dá uma olhada no trecho deste depoimento. Eu nunca tive a senha dela, então ela entrou dentro do SGPE com a senha dela e ela assinou essas notas fiscais certificando a despesa, autorizando o pagamento. A superintendente Márcia, ela entra com a senha dela de uso pessoal intransferível. Volto a dizer, eu nunca tive a senha dela, ela nunca me passou em nenhum momento. E assina as notas fiscais dentro do SGPE. Segundo a servidora, Débora Brum, Márcia Pauli entrou com a senha dela no sistema e deu autorização com a certificação das notas para o pagamento dos respiradores. Também foi ouvido na CPI José Florencio da Rocha, que é coordenador do Fundo de Saúde, diz o seguinte: não, o Fundo de Saúde ele só faz o pagamento, não tem nenhuma informação do processo anterior, como escolha da empresa, escolha dos equipamentos, notas fiscais, nada disso. O fundo apenas faz o pagamento. Agora, um detalhe deste depoimento chamou a atenção. Segundo José Florencio, o ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino, tinha a informação de que o pagamento seria antecipado. O secretário Elton, ele, na visão do senhor, ele autorizou especificamente o pagamento antecipado? Na minha visão, ao pagamento antecipado, sim, porque ele homologou o processo de aquisição que dizia que o pagamento era antecipado. Não só ele, como toda a equipe que fez parte do processo de aquisição. Como COFES, eu só recebi esse processo de aquisição depois de homologado, depois de contratado. Então, todo o processo de aquisição, ele falava do pagamento antecipado. E não teve nenhuma manifestação contra. Então, o pagamento antecipado ele teria que acontecer porque estava no processo de aquisição, teve homologação, teve um parecer jurídico. Se você mora em Santa Catarina, você já sabe do que a gente está falando, da compra dos respiradores por parte do governo do estado, no valor de 33 milhões de reais. Os respiradores até agora não chegaram, existe uma investigação no cunho criminal com 5 pessoas presas por suspeita de superfaturamento, fraude na compra desses equipamentos por parte do governo do estado. E também tem a CPI, que é uma investigação que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa. Lá na frente, os 2 documentos se encontram. Nós vamos conversar agora com o Cláudio Prisco Paraíso, porque a CPI ela é aberta ao público, diferente da investigação que acontece na Força Tarefa. Na CPI a gente pode acompanhar os depoimentos, e é isso que a gente tem feito nos últimos dias, ouvir o que cada um está dizendo. E cada dia, Prisco, vão aparecendo novos detalhes, mostrando e deixando claro como tudo aconteceu lá dentro da Secretaria de Saúde para que o dinheiro fosse enviado para a Veiga Médio. O que a gente diz, hein, desses 2 últimos e mais recentes depoimentos? Prisco, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando, boa tarde a todos. Bom, primeiro vamos relembrar. Hoje estamos fazendo 3 meses de quarentena em Santa Catarina, o primeiro estado a desencadeá-la no Brasil diante da pandemia. Ao mesmo tempo, temos aí a CPI avançando, com 2 novos depoimentos. 2 novos depoimentos com novas narrativas e novas versões. No caso do coordenador do Fundo Estadual de Saúde, Florencio da Rocha, ele, de alguma maneira, descaracteriza o argumento do ex-secretário Elton Zeferino, que sempre alegou e alega
que não tinha conhecimento do pagamento antecipado sem garantias. Que aqui, entre nós, convenhamos, é pouco provável. O ordenador primário das despesas, nem quero entrar no rito da tramitação interna da saúde. Se não tinha conhecimento, não foi um bom gestor. Ora, não estamos falando de R$300, nem R$300 mil, de 33 milhões com despesa de licitação. Ora, então, aí Elton já fica meio vulnerabilizado. Por outro lado, nós temos a queda de braço entre Márcia Pauli, a superintendente, e a funcionária efetiva, ouvida ontem, de nome Débora Brum. Ela deixa bem claro que não tinha acesso à senha de Márcia Pauli. Já Márcia Pauli afirmou o contrário, e que, segundo ela, Débora atuava também usando a sua senha, ou tinha sua própria senha, enfim. É um jogo de empurra. Mas, de qualquer maneira, Débora reforça o que Márcia havia falado. Nesse ponto, a convergência. Elton também tinha conhecimento. Só que Florencio da Rocha foi muito claro. Quem autorizou o pagamento, certificando o recebimento do material, respiradores, que não haviam chego naquela época, naquele momento, foi Márcia. Ele não responsabilizou Débora. Então, é esse jogo. Inclusive, Débora informou que quando Márcia foi exonerada da superintendência, houve uma mudança de senha. E que depois, uma série de contratos e arquivos e documentos foram eliminados, apagados de fora da secretaria, dando a sensação de que teria sido Márcia. Hoje pela manhã, o advogado Nelson Schaeffer Martins emitiu nota oficial dizendo que Márcia vai retornar ao GAECO para um novo depoimento e deixou claro que ela não apagou absolutamente nada, além de uma série de esclarecimentos. Então, tudo isso será efetivamente investigado no GAECO, até porque os parlamentares não têm expertise de investigação, não são eleitos para isso. A CPI é uma situação excepcional no funcionamento do Legislativo. O que fica evidenciado na CPI é que, efetivamente, o funcionamento interno, o controle interno da Secretaria da Saúde e do governo do Estado como um todo é muito falho, é amador. Ou, eventualmente, muita má-fé acabou norteando os acontecimentos. Essa que é a grande verdade. Isso de um lado. De outro lado, os parlamentares viram ontem nos depoimentos como fatos novos, comprometedores para Elton e Márcia. Mas vamos acompanhar os novos depoimentos, porque cada momento é uma versão e uma narrativa diferente, cada qual querendo, evidentemente, se proteger e atribuir responsabilidade aos outros. E aonde nós efetivamente podemos apostar? É nas investigações do GAECO. São os delegados, são os policiais, são os promotores, o Ministério Público, são eles que têm realmente a experiência e a competência da investigação. É aí que nós poderemos avançar. Tomara que a CPI, o seu relatório final, quando chegar e uma vez votado e aprovado, possa contribuir de alguma maneira, para que não tenhamos só apenas um palanque político, nem vou falar eleitoral, um palanque político por parte de parlamentares para tentar notoriedade e visibilidade, considerando até o próprio pleito eleitoral. E aí eu ingresso já no segundo assunto. Ontem, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reuniu-se com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, com vários parlamentares, e saiu fumaça branca sobre o processo eleitoral municipal deste ano. Definitivamente, a data de 4 de outubro está enterrada. As eleições em primeiro turno vão ocorrer no feriado de 15 de novembro.
e o segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Portanto, apenas 2 semanas entre o primeiro e o segundo turno, diferentemente dos outros pleitos, que sempre ocorreu um intervalo de 3 semanas. Então, isso já está também estabelecido, o que é muito bom, porque afasta de pronto aquela ideia maluca da prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores para haver a coincidência de mandatos em 2026. A grande verdade é a seguinte, aliás, em 2022, a grande verdade é que o eleitor, em 2016, foi às urnas e elegeu prefeitos e vereadores para 4 anos, e não para 6. Então, isso foi fundamental. E, para encerrar, uma última informação, saindo do viés da eleição, para a questão da Operação Chabu. Está confirmado, sim, o julgamento da denúncia contra Jean Loureiro no Tribunal Regional Federal para amanhã, em Porto Alegre. Mas apenas em relação a ele, que tem foro privilegiado. Todos os outros 6 não terão as denúncias julgadas amanhã. Grande expectativa, porque Jean, como sabemos, Fernando, é candidato à reeleição. É com você. Amanhã, então, vamos saber se ele será colocado como réu ou se sai deste processo. Obrigado, Prisco.